Pessoal, domingão aqui. Estamos indo para as confraternizações de final de ano, levando todo mundo. Eu virei o tio que leva todo mundo para passear agora. Nossa, os meninos aí, Pedro. Os meninos que trabalham e se divertem, virou uma coisa só, graças a Deus. Rafael também. E a gente estava conversando aqui. O conteúdo do YouTube hoje vai ser sobre o medo que acaba travando muita gente, né? O medo ele é natural, eu tava explicando isso pro Pedro agora. Sempre vai existir aquele frio na barriga, aquela desconfiança se você... Dá dúvida de merecimento, né? Se você é capaz, se você merece tudo aquilo que tá acontecendo na sua vida. É natural. Se acostume com isso. Qual que é a grande diferença de quem continua e quem para? Então, se o medo tá te paralisando, ele é um problema. Agora, se o medo tá dando frio na sua barriga e mesmo assim você tem coragem de continuar fazendo o que você tem que fazer, é natural. Isso faz parte do ser humano. E acredito até que o dia que faltar esse frio na barriga, eu perdi a graça de tudo, né? Então, todas as vezes que você está subindo de nível na sua vida, vai gerar um desconforto. E esse desconforto só não pode te paralisar. Eu fiz um review esses dias até sobre isso, do livro que eu estava lendo, que chama Entrevista com o Diabo, né? O diabo mora no nosso medo. Então, eu vou dar um exemplo que aconteceu ontem comigo, foi bem interessante. Ontem eu fui sabatinado, né, por uma comissão de homens para fazer a indicação do futuro presidente da nossa instituição, que vai ter 2026 2027, a administração 2026 2027. E eu fui escolhido para estar lá, né? E antes de eu estar lá, teve um irmãozão meu que... E aí, cara, você tá preparado? Eu falei para ele, claro que não, né? A gente nunca tá preparado para nada, cara. Então, a diferença é fazer mesmo sem estar preparado. Enfia a cara. Se a gente for pensar nisso, cara, a gente tá preparado para nada desde o início da nossa vida. Acho que nem para nascer você está preparado. Você analisar até o seu nascimento é traumático, cara. Você sai de um lugar aconchegante dentro do ventre da sua mãe. O pulmão recebe uma ardência que nunca entrou um ar, oxigênio. Já toma um tapa na bunda do médico para ver se você chora, para ver se você está vivo. Então a vida ela se adapta no caos mesmo. A vida ela acontece meio ao caos. E quem se adaptar melhor ao caos vai ser os que vão se adaptar e vão vencer sempre, vão estar bem. E não pense você, porque eu estou numa situação, numa posição hoje de ensinar, de passar conhecimento, de enxergar um caminho de sucesso, que a gente não tem esse tipo de sentimento. É frequente, de verdade é frequente. A ponto de você não saber o que é sintoma real, o que é sintoma de ansiedade, faz parte do jogo. Nem por isso você vai deixar ser travado por algo, sabe? Algumas semanas atrás, eu postei um stories falando sobre isso, que eu fui chamado de surpresa para subir no palco no meio de uma imersão, cara, onde tinha empresários grandes, né? Tinha um empresário lá que eu lembro que ele falou que o faturamento dele era mais de 100 milhões de reais anuais. Imagina a responsabilidade que é você tentar ensinar alguém desse tamanho. O mínimo de erro ali, você pode acabar com a companhia. E o meu mentor falou, pro Guerreiros pode perguntar o que vocês quiserem sobre o plano orçamentário que ele domina. Cara, é terrível quando você está sendo avaliado por outras pessoas. Não sei se vocês sabem, o maior medo isso pela neurociência, o maior medo da humanidade é o medo da morte. O segundo maior medo da humanidade é falar em público. Porque nós nascemos e crescemos com medo de julgamento dos outros, né? Então, naquele momento ali, cara, minha mão suou, meu coração disparou, no meio de uma frase para outra faltava ar, é terrível a sensação. Eu coloquei um negócio na minha cabeça, veio uma frase na minha cabeça que só ia sair dali se alguém desse um tiro na minha cabeça, cara, só ia sair dali morto. Vivo eu não ia sair dali não. Foi pra isso que eu tava lá, sabe? Foi pra isso que eu tava preparado. E ontem foi algo parecido, cara, quando eu fui subir para ser sabatinado por homens muito mais velhos, se eu não me engano eu sou um dos mais novos ou o mais novo na história do nosso grupo ali a assumir, né, a presidência. E quando eu sentei naquela cadeira ali, eu falei, não, cara, eu vou enxergar isso como uma oportunidade de ficar lisonjeado, né, de agradecer, de retribuir de alguma forma tudo que eu recebi aqui de conhecimento. Não é momento de eu ficar ansioso nem nervoso com isso, não. E assim nós vamos batalhando dia a dia para acabar com a ansiedade, medo, questões de insegurança, questões de automerecimento.
Ontem nós tivemos uma palestra de uma menina, cara, nossa, sabe aquelas pessoas que você começa a ouvir, você enxerga que tem um nível espiritual elevado? Parece que o tempo fica até mais devagar quando a pessoa tá falando, impressionante, né? E essa menina, eu não vou... assim que eu lembrar o nome dela, eu coloco aqui nos comentários. Até pra vocês irem atrás dela nas redes sociais, que é muito inteligente. Ela tem um problema, eu não vou me lembrar o nome agora, desde o ventre da mãe dela, que ela teve um problema, um trauma muito forte por ter sido abandonada pelo pai e tal, a mãe pelo marido, e teve queda de cabelo. Ela nunca teve cabelo, cara. Nem por isso ela deixa uma mulher bonita, não, uma mulher muito bonita, por sinal. E ela tem que vencer tudo isso. Hoje ela trabalha vencendo traumas dos pacientes dela. Muito legal, cara. E ontem ela estava falando sobre essa questão do auto-merecimento. É incrível como quando a gente chega num patamar, sobe um degrau na vida que você tanto batalhou, e quando você está prestes a tomar posse daquilo, começa a vir até uma voz na sua cabeça dizendo que você não merece aquilo, que você não é capaz de ter aquilo, que você começa a se preocupar se realmente você teve capacidade de alcançar, se foi um golpe de sorte. Só que é bom que você pontue tudo isso dentro da sua cabeça para que você não comece a se auto-sabotar, cara. Porque assim, a sua auto-sabotagem, você começa a rejeitar coisas boas da sua vida. Então o que é a sorte? Para analisar o que é a sorte. A sorte é a junção da oportunidade com a sua capacidade. Se você vem se capacitando ao longo do tempo, a oportunidade uma hora vai aparecer. Acabei de dar um exemplo. Fui chamado do nada para subir num palco e falar sobre um assunto, mas o assunto que eu dominava, eu treinei. Então, por mais que eu estivesse ansioso no momento, que eu tivesse com sintomas de... parecia que eu ia morrer, eu dominava o assunto, eu me capacitei para aquilo. Então não existe sorte, existe a junção da capacidade com a oportunidade. O grande problema que as pessoas acham que é azar é quando a oportunidade aparece, a pessoa não está capacitada. Aquele momento vira uma frustração para ela, porque ela não se capacitou. Pessoal, tira da cabeça o seguinte, cara. Ah, não, mas você é talentoso. Não existe talento, não. Eu tô assim, cansado de ver talentoso frustrado e falido. E tô cansado de ver cara extremamente limitado, tanto na parte intelectual quanto em outras áreas da vida, e o cara ser um fenômeno de vencer em várias áreas da vida porque ele é esforçado. Então, através do esforço, você se capacita. A partir do momento que você está capacitado, uma hora ou outra oportunidade vai aparecer. Quando a junção das duas coisas acontecer na sua vida, as pessoas vão falar que é sorte. Mas quando chegar nesse nível, você vai entender que não existe mais sorte. Se capacite. Entenda que no momento que a oportunidade aparecer, o frio na barriga vai acontecer mesmo. Vai bater o medo, você vai se questionar quando tiver... Eu estou passando por essa fase, tá? Eu fiz esse vídeo justamente porque eu estou passando por essa fase no momento. Estou subindo degraus, eu estou subindo patamares, e muito mais rápido do que eu imaginava. Eu fiz projetos para minha vida de 3, 5, 7 anos, e esse ano de 2025 eu alcancei muita coisa que era para alcançar em 3, 5 e 7, assim. Não tudo, mas muitas das coisas aconteceu muito rápido. Então os questionamentos também começam a vir. Só que quando você vai fazer uma regressão, quando você olha pelo retrovisor, você começa a enxergar, não, peraí, eu me preparei para isso. Então vai com medo mesmo, vai com frio na barriga mesmo, vai do jeito que tá. E no meio do caminho, se furar o pneu, você troca o carro andando, irmão. É assim que as coisas acontecem, é assim que funciona. Só não deixe paralisar. Enquanto isso, você continua se capacitando o tempo todo. Vai se preparando cada vez mais. Eu fiz uma palestra, que tá até no vídeo recente aí no canal. Assista ela, que eu falo muito sobre questões pessoais. Vocês acabam me perguntando muito, principalmente no domingo no Instagram, que eu faço minha caixinha de perguntas lá. Vocês fazem muita pergunta sobre questões pessoais minhas. Na palestra eu falo, por exemplo, quando que virou a chave, quando que eu comecei a criar uma mudança na minha vida, quando que eu venci meu vício do cigarro, quando que eu parei de beber, enfim, vocês fazem muita pergunta pessoal e eu respondo perguntas pessoais no Instagram aos domingos. E lá eu falo bastante sobre essas coisas. Sobre você se capacitar o tempo todo, você fazer um pouquinho cada dia, isso te leva a um grande resultado lá na frente. Bom, espero que eu tenha ajudado vocês aí, se você estiver passando por algum momento desse, assim como eu estou passando, de crescimento. Gera desconforto, crescimento gera desconforto, gera dor, gera rompimento. Aprenda a romper com quem tem que romper, com coisas que tem que romper. E a partir do momento que você estiver se preparando, a oportunidade vai aparecer e você vai fazer mesmo com medo. Nós somos, falo sempre para os meus filhos, nós somos leões, cara. Nós somos diferentes, você é diferente. Coloque isso na sua cabeça. Não fica se autoflagelando, achando que você não é capaz de fazer alguma coisa, não. Se a oportunidade apareceu para você é porque Deus permitiu.
E Deus nunca vai colocar nada no seu coração que você não seja capaz de alcançar. Uma vez uma mente expandida, ela nunca mais volta ao mesmo lugar. Então, sua mente expandiu, enxergou algo que você pode alcançar, põe a mão, toma posse, vai pra cima, que aquilo já é seu, tá? Espero ter ajudado vocês aí. Mais um vídeo. Se inscreva no canal aí, que a gente tá fazendo esforço danado para colocar um vídeo diário para vocês e ajudar vocês de alguma forma. Se a gente conseguir ajudar pelo menos uma pessoa, já valeu tudo a pena. Bom domingo, até o próximo vídeo.